Imagina, prazer é meu. É Leca ou Leleca? Porque agora eu lembro que eu botei Leca, mas tá Leleca aqui no teu Instagram. Pode me chamar de Leca. Minha Ai, família chama de Leleca, mas todos os meus amigos, assim, é Leca. Leleca era mais coisa de criança. então tá bom. O meu é Ale, Ale. Então, todo mundo pergunta, é Ale, é Ale? Eu falei, tanto faz, os dois servem também. Que legal, bem-vinda, né, aqui no Movimento Esporte Conecta para bater um papo comigo, de Alessandra para Alessandra, pessoal. A gente foi se conectado aqui pelo Flávio, que eu já intimei ele de entrar na live, ele falou, vou estar dando aula. Falei, você não me ama mais? Tá bom, por um bom motivo, depois ele vê a gente. Depois ele vê, ele falou. Que legal. Então, bem-vinda. Você sabe, né, que eu tenho conversado aí com várias pessoas, esportistas e pessoal que trabalha aí no meio do esporte. Então, o objetivo aqui é realmente gerar essa conexão e inspirar as pessoas para movimentar e contar um pouquinho das suas experiências. E um bate-papo descontraído, né? Eu não sou jornalista, eu fui aí crescendo na pandemia com essa ideia, foi dando certo. Agora tem o seu cunho de negócio também, que o Clube do Movimento Esporte Conecta, mas o que eu primo sempre é por essas conexões que acabam se formando, né? E quem sabe, né? Algumas aquáticas, né? Porque já estão arranjando para a gente aí. Eu acho que a gente vai nadar junto ainda. Tô achando isso. É. Mas vamos lá. Então, bem-vinda e conta primeiro agora você um pouquinho de você, né, Alessandra? Até estranho, né? Eu não sei chamar o nosso nome, né? Isso. É estranho para mim também ser chamada de Alessandra. Eu atendo mais por Leca, mas no meu trabalho só me chamam de Alessandra. Então também É, tem isso, né? Agora, fora do meu é, trabalho, quando as pessoas me chamam de Alessandra, eu nem atendo, né? É complicado é. até. Mas eu sou, meu nome é Alessandra, né? Eu sou paulista, mas moro aqui em Salvador já tem 19 anos, vai fazer 20 anos. Você é paulista da onde? Já te interrompendo aqui, porque eu também sou De paulista. São Paulo Ah, capital mesmo. Eu nasci no eu hospital sou da Avenida Paulista, então eu sou paulista paulistana. da gema. Eu Casinha sou do Quebra ABC, Pedra eu Gema. nasci em Santo André. Conheço. Eu fiz engenharia na Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano, né? Então, eu Legal. vivi Não, eu muito saí no pequena. ABC. Eu vivi Da muito no ABC eu ABC. saí com 8 anos de lá, Leca. Eu me criei no Paraná, né? Então posso dizer que é só de nascimento mesmo, mas de criação sou curitibana. E daí eu sempre fui nadadora. O meu pai, ele era nadador profissional do Palmeiras. Ah, É, é? meu Que pai, bacana. meu pai conseguiu ser alguém na vida por causa do esporte, né? Ele, por ser um nadador, um bom nadador, ele conseguiu uma bolsa numa escola bem tradicional de São Paulo, até hoje o Colégio Rio Branco, e todos os estudos que ele teve foi devido ao esporte, né? Então, meu Legal. pai, quando nós nascemos, nós somos três irmãs. Ele nos colocou para nadar desde bebê, né? Desde bebê a gente foi aprender a nadar e acabou que só eu fiquei na natação, minhas outras duas irmãs não ficaram. E eu nadava em piscina em São Paulo. Eu cheguei a ser federada, cheguei a competir, mas nunca tive destaques e acabei, quando entrei na faculdade, indo nadar master, né? Eu parei de Aham, competir, deixei de ser federada e virei master, né? Sempre pela piscina. E aham. logo que eu me formei, eu vim morar aqui em Salvador. E daí, aqui em Salvador, logo que eu cheguei aqui, eu fui procurar uma piscina para nadar. Eu nunca consegui ficar sem a natação na minha vida. E quando eu comecei a nadar, meu técnico na época falou: Você já nadou no mar? Eu disse: Não, nadar, eu gosto do mar, né? Assim,
lá quando adolescente, mais jovem em São Paulo, eu descia nos finais de semana para praia, né? Surfava. Então eu falei, olha, eu gosto muito do mar, né? Mas eu nunca nadei no mar, porque em São Paulo não tem mar, né? A gente morava na cidade de São Paulo. E aí ele falou, você gostaria de fazer essa experiência? Eu falei, ah, pode ser, um dia. E naquele mesmo ano que eu cheguei aqui em Salvador, isso foi em 2003, ele me levou, ele conseguiu me convencer a ir numa etapa do circuito da Federação de Baiana, né, de desportos aquáticos. Então, eu fui numa etapa que era Você já foi Bonfim. direto, antes de ter nadado um pouquinho no mar. Já foi direto na competição? Fui direto para a competição, direto. Eu nadava em piscina e competia em piscina, master. Mas aí ele me Aham. convenceu, porque parte da equipe nadava na piscina e no mar. Então todo mundo E falava: não, no vamos mar. nadar no mar, você vai adorar. A água é quente, né? E aí então fui direto para uma competição. Eu não tinha nem experimentado treinos no mar, nada. Fui direto para a competição e foi um trecho, foi Bonfim, Igreja do Bonfim, né? Ribeira, Bonfim. E na época era um trecho muito sujo. Hoje essa parte da orla foi recuperada recentemente. Tá muito bonita, a praia tá limpa. Mas na época, quase 20 anos atrás, era um trecho perigoso, violento, era um trecho sujo. E fui lá, eu nesse dia tava uma chuva, uma chuva. Legal Nossa, esse teu professor, né? eu lembro que eu entrei no mar, ele falou, olha, entra no mar, dá uma soltada e lá de trás procura algumas referências. Eu lembro que eu entrei no mar, eu olhava assim, embaixo de chuva, eu não via nada, eu falava, gente, o que, que vai ser Nossa Senhora. de mim, né? E aí, bom, deu a largada, eu comecei a nadar, e aí eu fui Bonfim, Ribeira. Quando eu fui voltar para o Bonfim, lá de longe eu olhei, e sabe o que, que eu vi de longe? A cúpula da igreja, em ouro, do Bonfim. Embaixo daquela chuva, eu falei, ah, olha, me arrepia até hoje. Eu falei, nossa senhora, que coisa linda é essa? E aí nossa, mas eu amei, assim, amei. Eu saí do mar, meu técnico super preocupado, achando que eu ia odiar, que nunca mais, né? Eu ia numa. Aí ele falou, e aí, Leca, o que, que você achou? Eu falei assim, amei, só quero fazer isso agora, não me chama mais pra Olha piscina. só. Aí ele falou, nossa, se você gostou hoje, é porque você Nas vai gostar condições, tá? sempre. Nossa, E a Lê, inusitado, realmente. de lá pra cá, eu dificilmente eu Parou faço mesmo. alguma etapa em piscina agora. É, Eu sempre nadei o circuito da federação o ano todo, quase que uma etapa por mês. São trechos mais curtos, né, de 4, 5 quilômetros. E, claro, teve anos que eu fiquei mais afastada, tive um problema de saúde uma época, mas sempre estou no circuito baiano aí, nunca mais voltei para a piscina. Eu só, claro, uso a piscina, treino na piscina, né? para treinar. De dia de Legal. semana, porque eu só E essa consigo tua nadar à primeira, noite. e essa tua primeira experiência aí foram quantos quilômetros que ele te largou Foi, já no mar? foi 4 quilômetros. 4 quilômetros. Ah, Foi mas tranquilo. bastante, né? Para quem não tinha nadado no mar, por mais que você tivesse treino, a gente sabe que é outra experiência, É né? outra experiência. O meu treino na piscina sempre foi em torno de 3 a 5 quilômetros lá no início, Aham, né? Até 3 anos atrás, né? aham. Era mais ou menos 3 a 5 quilômetros, porque o treino sempre foi 1 hora e 15, 1 hora e 10, 1 hora e 15, né? Às vezes passava um pouquinho mais, quando eram 5 quilômetros. E sempre porque aqui em Salvador o circuito ele, ele, ele dura o ano todo, é uma etapa por mês. E o grande objetivo de nós, nadadores aqui de Salvador, que nadamos o circuito todo, é fazer a travessia em dezembro, Mar Grande Salvador, que é você ir até a ilha de Taparica de barco e voltar nadando. Então, esse é o grande, assim, é a travessia mais charmosa que a Todo gente mundo tem aqui, espera. né? São 12 quilômetros, você sai da ilha nadando e chega no Porto da Barra. Então a gente sempre nadou
o nosso treino sempre foi montado para nadar todos os trechos, todas as etapas da federação, que são etapas de 4, 5 quilômetros. E lá no fim do ano, assim, lá para setembro, outubro, começa a subir um pouquinho. A gente começava a dobrar o treino para nadar em dezembro essa prova Mar Grande Salvador. Sempre foi assim. É de 3 anos para cá que minha vida começou a mudar, né? Que legal. Ah, interessante. Eu não sabia que, ou se o Flávio falou, não me recordava. Todo mês tem uma etapa, então, do Campeonato Baiano. Que legal. Praticamente todo mês. É um outro mês que É. não tem, por exemplo, o mês de junho não tem, porque a gente tem muitos feriados aqui em Salvador, aí um outro mês que não é janeiro e junho. Mas de fevereiro a novembro a gente tem etapas aqui, né? E para nadar Mar Grande Salvador, você tem que fazer uma pontuação. Mar Grande Salvador não é uma travessia aberta, né? Você tem que Ah, ir pontuando ao longo do ano, né? Você vai tem que participando das. conquistar a vaga. Exato, exato. Porque é uma travessia acima de 10 quilômetros, todo nadador tem que ter seu barco e atravessa um canal, né? Você sai da ilha de Taparica e nada sentido Salvador. Então tem todo uma, um- uma organização da federação que trata com a Marinha, que para por 4 horas os navios de passarem por esse trecho para você poder nadar de lá para cá. Então, assim, se fosse aberto, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, Lê, as etapas da federação aqui em Salvador, elas costumam ter 500 a 300 a 500 atletas inscritos, né? Então, não teria condição de ter 500 atletas atravessando de barco, né? Então, no Olha, máximo 120 vagas, então, entre mulheres e homens, né? Então, é por isso que é uma travessia fechada. que legal. Olha, enquanto a gente está falando aqui, já passaram várias palminhas para você, figurinhas de sereia, nossa ídolo, fora os corações que a galera tá mandando. Já percebi que você é super querida aí. Realmente os baianos te adotaram, hein? Ah, Maravilhosa. Ale, eu me sinto baiana. Eu brinco que eu sou sotero paulistana, né? Não é sotero Que politano, legal. é sotero paulistana. Já tenho green card aqui. Eu Só me não tem acho o baiana. sotaque. É, Realmente o não sotaque você não perdi. pegou. Não perdi, não perdi. É, Eu só que não tenho legal. aquele sotaque forte de São Paulo, né? Que fala É, meu, que é fala, verdade. né? Tipo É. assim, então. Mas o resto eu não consegui perder, não. Ah, que legal, que bom, né? E me diz uma coisa, quando que você começou a pensar ultrapassar os 13 quilômetros da 12? 12, 13, depende da navegação que Sim, você faz. sim. Mas quando passou na tua cabeça você virar a chave, nadar um pouquinho mais, e nesse pouquinho mais já foi muitos pouquinhos mais, né? Já fez muita prova grande, já realmente virou ultramaratonista. Ale, eu sei exatamente, olha que curioso, eu sei exatamente o dia que isso passou pela minha cabeça. Eu, justamente em 2019, no dia da Magrã Salvador de 2019, eu me lembro perfeitamente até o dia 14 de dezembro de 2019. Eu fiz a prova oficial pela federação no sábado, dia 14. Fiz lá, sei lá, 2 horas e meia, alguma coisa assim, não me lembro agora. E no dia seguinte, eu tinha essa mesma travessia com um grupo de amigos de treino. Não era competição, era um grupo de amigos Aham. que gosta de nadar no mar. Aqui em Salvador, a gente tem muitos grupos de amigos que se reúnem para nadar no mar, né? E tem um grupo que eu participo que chama Somos Aquáticos. E é o meu cardume preferido, né? Eu gosto demais de nadar com eles. E no dia seguinte tinha a travessia Mar Grande Salvador treino com os Somos Aquáticos, com algumas pessoas dos Somos Aquáticos, algumas assim, 30 pessoas mais ou menos. Então a gente aluga vários barcos, não é um para cada atleta, mas a gente tem aí Tá. pelo menos uns 5 barcos, aí a gente organiza uma quantidade, né, meia dúzia de atletas cada barco, e a gente atravessa. Então, no dia seguinte,
eu tinha essa travessia e eu fiquei com isso na cabeça. Meu Deus, será que eu vou conseguir nadar num dia, nadar no outro? Ale, no dia seguinte eu fui lá nadar, o mar estava virado, entrou um swell, chovia, caiu tempestade, tinha ondulação, tinha onda oceânica. Eu levei 4 horas e meia para atravessar. No sábado eu levei 2 horas e meia. No Duas domingo horas. eu levei 4 horas e meia. Então, quando eu cheguei no Porto da Barra no domingo, eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero nadar mais Sério? que dor. Eu me lembro exatamente do dia. Foi dia Assim se 14, eu nadei. formou uma outra maratonista. Aí é bom. Eu fui assim comendo pelas beiradas, nossa história é muito diferente. Você já se empolgou com a primeira travessia na chuva, mar poluído, né? Na época que você falou, sujo. E agora aí essa outra experiência. Que bacana! É Aí do mar isso, mesmo, hein? isso foi no final de 2019, né? Aí 2020, quando virou o ano, aí veio Natal, Ano Novo, eu dei um tempo, aí Pandemia. mas assim, quando virou o ano, logo depois do Ano Novo, né? Eu comentei com o meu técnico, aí ele virou pra mim e falou, rapaz, você pirou. Como é que você vai treinar? Porque sua vida é muito corrida, tal, né? E aí eu falei, não, vamos amadurecer a ideia. E aí a gente começou a amadurecer. E aí eu e meu técnico, a gente é muito amigo, né? Então a gente conversava direto sobre isso, aí fomos amadurecendo, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, que foi logo na sequência, em março, os clubes fecharam, então eu não tinha onde treinar. Porque eu trabalho em fábrica, então eu entro 7 horas da manhã, eu tô na fábrica. Então, eu só tenho como nadar à noite. E aí, eu tenho que treinar na piscina, não tem jeito, né? É. E até porque na piscina que a gente evolui, não tem jeito, tem que treinar na piscina. Só que veio a pandemia, teve aquele momento de realmente de não saber o que fazer. Eu comecei a ficar estressada, porque a natação é a minha válvula de escape, né? Sim. Então, eu comecei a falar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, de repente, me deu um estalo, assim, eu descobri que eu poderia nadar no mar, porque no mar eu posso nadar sozinha, não aglomero no mar. E o mar é aqui do lado da minha casa. E aí eu entro às 7, não entro muito cedo, era 5 horas da manhã eu estava no mar. Todo dia, 5 horas Sozinho. da manhã eu estava no mar. E aí você acaba até encontrando, eu encontrava as pessoas, né? Mas assim, você não aglomera. Então, e eu saía quando dava assim. Muitas vezes eu saía do mar 7 horas. Eu chegava para trabalhar de maiô, ninguém tava te vendo, né? Maiô, cabelo enrolado para cima. Então, a pandemia, de certa forma, ela atrapalhou, mas ela ajudou bastante também, porque eu treinei muito no mar e eu treinava em todas as condições. Eu nadava pouco, não nadava muito não, porque 7 horas eu já estava trabalhando. Mas eu treinei em todas as condições. Eu acordava chovendo, eu ia nadar. Acordava, sabe, morrendo de frio. Aqui na Bahia, quando, frio não é frio, né? Comparado aí do sul. É. Mas para nós, eu já tô aqui há bons anos, Sim. né? Já me acostumei, então eu sinto frio. Então eu ia nadar sob qualquer condição. E isso foi me ajudando. E aí, quando foi em julho de 2020, auge da pandemia, eu encontrei um fisioterapeuta que estava trabalhando o estúdio dele, mas individualmente. E aí eu comecei a trabalhar com ele fortalecimento, 3 vezes na semana. Então, eu nadava todo dia praticamente e fortalecimento 3 vezes na semana. E eu fui construindo aquilo dentro de mim, ó, na hora que passar a pandemia eu quero fazer uma ultramaratona. E aí fui conversando com o meu técnico, tudo por online, né? Eu não via meu técnico mais, né? E aí eu falei, a gente chegou, eu falei assim, Rodrigo, eu quero nadar os 3 faróis. Eu quero sair nadando do farol de Itapuã, passar nadando pelo farol da Barra e chegar lá no farol do Maitá. Esse E daí são minha, quantos quilômetros? Vai me posicionando aqui, porque eu não conheço. são 36 quilômetros, depende da navegação. A minha navegação Tá, acabou mas dando, a minha navegação acabou dando 34. Mas, no geral,
as pessoas que já fizeram nadaram 36. E o Rodrigo, o Rodrigo só, minha Nossa Senhora, mas por que você quer nadar? Mas Criou um monstrinho. ele foi comprando a ideia assim, eu quis nadar isso porque eu sou paulista, né? E eu acho Salvador lindo, né? Eu acho Salvador muito bonito, eu acho a orla linda. Você já esteve aqui, Ale? Na Ah, orla? quando eu era adolescente, faz muito tempo que eu não vou. Faz Tem que realmente vir, um tem que vir. tempinho. Tô te convidando a vir, hein? Ah, Lugar para obrigada. ficar você já tem. Ah, obrigada. Mas aí a orla é tão linda aqui. Eu que sou da Selva de Pedra, nossa, eu acho isso tão lindo. E daí eu falei, cara, eu quero sair nadando de Itapuã e chegar lá em Humaitá. E na época que eu quis, comecei a pensar nisso, eu até pensei, será que alguém já fez isso? E aí comecei a buscar. Então, o que eu comecei a treinar mesmo foi julho de 2020, que eu considero marco zero, assim, porque eu comecei a fazer Aham. fortalecimento. E eu nadei os Três Faróis em novembro de 21. Vai fazer um ano que eu nadei os Três Faróis. Foi minha primeira ultramaratona. Foi os Três Faróis, são 36 quilômetros. Porém, para treinar para os Três Faróis, eu virei ultra, né? Fazia treinos de Sim. 15, 18, 23 quilômetros. Então, eu fiz uma prova que saía de Paripe, uma praia que tem aqui em Salvador, já total oposto da onde eu moro. Eu moro, na verdade, no litoral norte de Salvador, né? Então, Itapuã está aqui do meu lado, né? O Maitá já está lá do lado oposto, no comércio, praticamente. Boa Viagem, comércio. Paripe é ainda mais para lá de Humaitá, Boa Viagem. Então, eu fiz uma prova de 23 quilômetros, saindo de Paripe, chegando no Porto da Barra. Fiz muitos treinos de 15, 18. E aí, faltando assim mais ou menos uns 3 ou 4 meses, não mais, desculpa, uns 6 meses para novembro de 21, que eu escolhi a data pela maré, né? Porque aí eu comecei a estudar o trecho, e assim, tem muito a aprender, né? Estou estudando desde então e cada vez mais eu tenho coisa para aprender, porque eu comecei a estudar maré, vento, correntes nesse litoral baiano, né? Para poder traçar a melhor estratégia, né, no dia da prova. Aham. Mas eu escolhi essa data pela maré que me favorecia, né? E aí, Gente, uns para seis quem meses. precisa de organização esportiva, tem a Leca para poder fazer isso para a gente. Já praticamente está estudando maré, vento. Falei, ó, quando eu fiz ano passado a Bisa com o Flávio, eu, tipo assim, não sabia de nada. Ele mandava algumas vezes a previsão para mim. Falei, a hora que o Renato ligar para a gente lá, a gente pensa. Eu confio na organização. Eu não vejo nada. Diferente, né? Como as pessoas, cada um se comporta de Nossa, uma maneira. porque acho que eu sou engenheira, né? Então acho que tá Eu meio que também sou dentro. engenheira. Porque eu estudo tudo, Ale, tudo. Até se eu vou nadar 3 km, eu estudo, eu vejo a É, maré, não. eu Eu acho que, sou eu mais acho que é largada assim. nisso. Acho que eu sou assim mesmo. Mas assim, você tocou um assunto que é super importante. Por exemplo, você falou, vocês nadaram no Rio, né? Então você não conhece nada lá. Então você tem uma associação que te respalda, que você paga um valor, mas aquela pessoa tem o barco, sabe tudo de maré, de vento, de corrente naquele trecho, e aquela pessoa, na figura da associação, né, aquelas pessoas que fazem parte Aham, dessa associação, elas vão fazer você nadar aquilo sem você morar lá, sem aham, você poder treinar aham. lá, né? Sim, Porque, sim. tipo, aqui em Salvador a gente tem uma associação também que homologa travessias no litoral baiano, que é a Boaça. Porém, eu nunca participei porque eu tô aqui, então eu posso treinar aqui, eu Sim. posso estudar, eu posso eu mesma desenvolver, né? Mas se eu morasse fora e quisesse fazer uma travessia aqui, certamente vai fazer com eles, né? Porque eles dominam são técnicos, né, que
que são ótimos, né? São educadores físicos, são técnicos de natação muito bons aqui de Salvador e que também conhecem muito aqui o litoral baiano, entendem muito da leitura do mar, né? Dessa leitura do mar. Então, são caras que... É muito importante a associação. Assim, o ano que vem, eu quero começar a fazer algumas coisas fora de Salvador, né? Então, eu Então vou você não procurar... fez. Desculpa Não. só te interromper, ó. Primeiro já alguém falou que a Carolina falou que você sempre foi a primeira aluna e que você é nerd mesmo. Então não tem muito CDF, a outra aqui, ó, que acabou de entrar. Ai. Você é engenheiro o quê? Eu já vi que você trabalha na. Sou Já falaram que engenheira você trabalha. química. Sou Eu também sou química. engenheira química, Alessandra. Gente, eu não acredito. A gente Ó, essa a gente não sabia, viu? não sabia. Só falta dizer. Pô, outro dia, faz um tempo eu fiz uma live com uma Alessandra, mas ela era corredora, não nadadora, que praticamente nasceu também no mesmo dia que eu, ou tinha nascido no mesmo dia que eu. Não sei, que mês que você faz aniversário? 23/7 de julho. Ah, não. Eu faço 18 de maio. Ainda bem, ainda bem. Era muita coincidência. Muita coincidência. Mas, então, voltando ao que você estava falando, né? Na verdade, você que decidiu fazer as distâncias, não era nenhuma prova, nenhuma organização, você que se encantou e foi criando o que você queria nadar, né? E foi atrás disso para construir a estrutura, e tanto na mental, né, como as pessoas que te acompanhariam. Então, realmente, uma desbravadora e te parabenizo por isso. Você decidiu fazer, mas foi fazer pelo lado correto, né? Com ajuda e estudo e conhecimento para tal. Aqui, ó, por isso que te chamo de Rainha do Mar de Salvador, né? Porque é muito legal. Ale, quando eu comecei a estudar os Três Faróis, eu vi aonde eu estava me metendo, porque não tinha. Eu fui a quinta pessoa a nadar, né? Então não tinha. E dessas Olha só. 4 pessoas que já haviam nadado, só 2 eu conhecia. Uma eu já conhecia do meio da natação, era bastante amigo, eu sou bastante amiga dele, e o outro eu acabei conhecendo nesse caminho, né? Então eu comecei a ver, mas a ignorância é uma bênção, né? Na hora que eu nadei, eu vi realmente que é uma prova, porque praticamente os 34 km que eu nadei foi praticamente todo em mar aberto. Porque aqui em Salvador a gente tem a Baía de Todos os Santos e tem o litoral, o mar, né, aberto. Dentro da Baía, a influência da maré é total, é só ela. Até o vento, claro, o vento sempre atrapalha, né? O vento acaba atrapalhando. Mas assim, dentro da Bahia é mais abrigado, é mais tranquilo, né? Sim, Mar aberto é muito duro. E tem muita influência de correntes, né? Não somente da maré, de correntes, o vento influencia demais. Inclusive, a direção do vento influencia. Às vezes você tá com pouco vento. Por exemplo, 15 dias atrás, eu fiz um treino num trecho duro, tinha pouco vento, mas o vento estava na direção que não me favorecia. Cara, foi um treino duríssimo, a gente não saía do lugar. Então, mar aberto é muito duro, né? Mas a ignorância é uma bênção, né? Eu não sabia, né? Quer dizer, eu conversei com essas pessoas, né? Eles me orientaram, me ajudaram bastante, me deram dicas, né? Olha, não cola muito na costa, vai mais aberto. E eu também, 6 meses antes, eu dividi esse trecho em 3 e eu treinei muito, muito. Então, eu treinei colado na costa, eu treinei 2 km da costa, eu treinei 5 km da costa. Aí depois eu treinei a entrada no Farol de Maitá, porque o Farol de Maitá, a entrada, a chegada é cheio de pedra. Na direção do... Quando você está nadando, as pedras... É uma cortina de pedra na direção da sua cabeça, né? Então, e a maré empurra bastante. Então, eu passava reto toda hora. Aí eu falava pro meu guia, meu barqueiro, né? Meu guia, eu falava, Pimenta, não tem condição de eu nadar 36 km, chegar aqui e passar reto, que eu não vou conseguir voltar. Uma coisa é fazer um treino de 12 km, passar reto e voltar. Outra aham. coisa é nadar 36, passar reto e voltar. Não vai dar. Então a gente teve que mudar a estratégia da chegada, né? Não poderia chegar direto.
tinha que chegar entrando e vir beirando a cortina de pedra. Então, assim, foi bem analítico, eu diria até. Tô vendo, tô aqui, ó. Melhor parceiro não há. Falar em parceiro, o Flávio entrou aqui, falou, Ele não, entrou! essa dupla Oh, aqui é do barulho aí, ó. Agora chamou de pimentão. Agora deve estar falando com alguém ou tem alguma coisa é com o você Pimenta, também. é o meu barqueiro, ele é super, ele é Ah, super tá. conhecido, todo mundo treina com ele, faz alguma travessia com ele. E de lá para cá, Lê, eu acabei, assim, de novembro de 21 para cá, acabei fazendo aí também algumas provas de ultra, né? Tem mais ou menos um mês, no dia 11 de setembro. Agora eu fiz uma prova de 30 quilômetros dentro da Bahia, toda dentro da Bahia, a largada é em Madre de Deus, que é outra cidade, e a chegada é no Porto da Barra. Eu fiz agora, foi uma prova maravilhosa. Também teve até golfinho com a gente. Então, Agora eu tô entendendo porque o Flávio, você, aproveitando que ele tá aqui, não sei se ele vai conseguir ficar ao vivo a live toda, ó, outro Ultra aí, super querido que eu conheci, o outro Flávio, Flávio Toy, São Paulo. É, a, o nosso Flávio que eu estava pagando o treino, parça. Ó, vocês aí, eu tenho que tomar cuidado, porque vocês são muito, como que eu posso dizer, não tem esse poder analítico nem vontade, eu quero pegar, sair, nadar, e acho que eu é não, os isso, é mais que por isso que vocês nós três encaram. vamos dar certo. Que cada um vai fazer uma coisa, você vai ver. Mas, ó, vamos começar. Eu topo, já tinha falado, né, nos nossos comentários, mas assim, a volta da Ilha Grande é muito caminhãozinho muita areia para meu caminhãozinho, muita água para esse caminhãozinho aqui. Não sei, eu tenho que estar com muita inspiração. Daqui 2 semanas abre a minha janela para 48, né? A gente vai estar em 4 meninas e é um trecho diferente do que eu fiz com o Flávio, que o meu trecho com ele, pelo menos aquele mês, o ano passado, estava entre aspas, né, tranquilo, tava gostoso. Mas você sabe que eu vim conversando, né, com vários ultras em vários percursos e eu sei que tem que estar com a cabeça muito setada mesmo e preparada para poder fazer. Então, por isso que eu não. Quando vocês jogam, vamos fazer a Valdeira Grande, eu começo a puxar vocês para, não, tudo bem, vamos começar com uma menorzinha antes, né? Eu topo qualquer coisa. Ah, aqui, ó, o que lá colocou a volta inteira, nós quatro. Quero nadar com vocês. Que quatro? Ela uma e você é o terceiro. Quem que é o quarto, então? Não sei quem que ele tá botando aqui de quarto. Vamos fazer os 80. Pois é. Vamos botar o Flávio Toy, o Flávio, faz dois Flávios. Ó, que legal, dois Flávios e duas Olha, Alessandra, hein? Esse daí já fez Manhattan, já fez um monte de travessia longa, não tem problema. Aí eu fico café com leite perto eu e o Flávio aqui, não tem problema. A não, gente eu deixa sou vocês café com mais. leite. Ah, mas olha, muito desbravadora você mesmo, porque definiu seus percursos, fez e já começou voando mesmo. Aí, ó, o Flávio já topou, então ó, vamos conversar nos bastidores. Dois Flávios e duas Alessandras. E duas Alessandra, legal. Já começa a melhorar a história aí. E Ale, Ah, eu penso assim, o ano que vem, né, de começar a fazer uma ou outra fora de Salvador e depois também ir para fora do Brasil também. olha, você estava falando aí, né, contando a história, você tem todo o arcabouço, pelo que eu tenho falado com as pessoas, de fazer o Canal da Mancha. Isso já não te passa na cabeça, não? Não, Ale, o Aí, Canal ó. da Mancha é um sonho para mim, porque assim, eu tenho algumas travessias que eu quero fazer e todas são projetos, porque eu já tenho até planejamento para virar objetivo. O Canal da Mancha é um sonho. Eu não tenho recurso. Então, por enquanto, é um sonho. Eu não consigo nem falar em projeto ainda. Aham. Eu não tenho recurso suficiente ainda, para Ainda. chamar ele de Gostei. projeto. Mas eu tô Ah, com um projeto aqui em Salvador que eu quero nadar de Salvador até a ilha Morro de São Paulo. São 60 quilômetros. Eu tô treinando para isso. São 2 anos de treinamento. Eu comecei
em janeiro desse ano e a previsão é fazer em janeiro de 2024. Estou treinando 2024. bastante para isso. Minha Nossa planilha Senhora. já subiu bastante, minha planilha, né? Já estou aí com treino de 20, 30 quilômetros já, uma vez no mês, para não desgastar muito, né? Até agosto eu estava com 2 treinos longos por mês, até 15 quilômetros, de 15 em 15 dias. E agora eu tenho a partir de agora é um longo, porque é acima de 20 por mês na virada, no ano que vem vou ter mais longos, vou ter até 40 km. Tá doido, viu? Olha, você É acha que eu só o vou. treino. Foi o que eu Eu acho que eu vou falei. mais de É o que eu staff. falo. Vocês não... É o que eu falo, Ó, Ale. Se eu conseguir cumprir minha planilha de treino, eu nado 60 km de boa, viu? aqui, ó, pessoal, bora pedir patrocínio, vamos fazer um projetinho para Alessandra. Já, acho que vamos me candidatar como staff, né? Porque vocês estão já com os objetivos. É melhor eu ficar de staff, eu vou no barco, eu cuido dos Flávios, cuido da Alessandra. Ó, o Flávio Toy te deu uma boa prova para fazer, a de Key West, 20 quilômetros. Ah, massa! Eu quero Sim, muito ó. sair do Brasil. Quero muito sair do Brasil. Até porque eu É, quero o, ter experiência em água fria. Eu quero ter algumas Aham. experiências que eu não tenho ainda. O Flávio Toy é legal, se você quiser o contato dele, ele tem boas dicas aí, ele já fez algumas provas fora do Brasil e ultramaratonista, inclusive de água fria, ele tem treinado aí em águas frias também. Legal. Ó, alguém pediu para você falar um pouquinho da alimentação. Como que você tem feito? Esses treinos longos, você sempre vai com alguém junto de você, com o Sim. caiaque? Então, meus treinos todos são com barco. Eu brinco que eu tenho 2 filhos, Ale, então eu sou doida, mas sou a doida consciente. Eu sempre vou com barco, porque eu tenho muitos amigos que treinam com caiaque, com SUP, mas não adianta. Eu sou mãe, eu penso assim, pô, se eu passar mal, o barco eu tenho mais chance de ser resgatada, né? Eu penso essas coisas, né? Não, tá certo, tá certo. Você gostei do mais chance, né? Porque Porque pode ser que não dê é, nada, né? Pode ser que é. aconteça, mas que Não, não, isso cara. tá certo. Mas eu sempre treino com barco, que é o Pimenta. Ele já está comigo desde julho de 2020, já fez 2 anos. Eu treino, né? Então, eu acredito muito no treino físico, no treino mental e no treino espiritual. Para mim, tudo é treino. Você já viu, eu sou engenheiro, eu sou bem racional, eu sou bem analítica. E para mim, tudo é treino. Treino físico, treino mental e treino espiritual. Então, o que é o treino físico? O treino físico é a natação, é eu estudar, né? Estudar corrente, estudar maré, estudar o vento. Eu vou até fazer um curso agora de leitura do mar semana que vem, porque é muita coisa, o tempo todo é uma ciência complicada, complexa, não é fácil. Então, estou sempre estudando. Então, treino físico é natação, é alimentação, é sono, é dormir direito, né? Então, minha rotina é bem regradinha, eu sou muito disciplinada, minha rotina é bem regradinha mesmo. Eu tenho um médico que me ajuda, né? O doutor Fabrício, da Clínica Nutrosport. Ele é um médico especialista em hidratação em água salgada. Quando eu cheguei Sério? nele, quando eu Nossa, eu não cheguei tinha nele, nem... eu Ele é cheguei nele da porque dor mesmo? o meu técnico Rodrigo Nova, ele é ex-nadador, né? Ex-nadador de mar, de águas abertas. Porém, o Rodrigo hoje, ele é um cara que entende muito de mar. Ele faz stand-up, ele faz paddleboard, ele compete. Eu tô dizendo ele faz, mas eu quis dizer, ele compete. Uhum. É campeão brasileiro de paddleboard. Então, ele é um cara do mar, ele entende muito de mar, né? Ele rema de canoa, OC1, OC2, OC6, ele compete também. Então, eu cheguei no Dr. Fabrício pelo Rodrigo, meu técnico, porque o Dr. Fabrício, ele é o médico da equipe de canoa, as equipes de canoa aqui de Salvador. Ai, que Então, bacana.
Quando eu cheguei nele 2 anos atrás, que foi também nessa época em julho de 2020, porque o Rodrigo aí ele aceitou que eu não ia tirar isso da minha cabeça. Ele falou: ok, Entendi. você quer fazer isso, então vamos ter que fazer diferente. Porque não dá para você nadar 36 quilômetros treinando 3, 5 quilômetros 3 vezes na semana, trabalhando igual uma louca, sem dormir direito, sem se alimentar direito. Então, vamos fazer direito. Então, ele que foi me orientando. E eu cheguei no doutor Fabrício, o doutor Fabrício falou para mim: eu não tenho nenhum ultramaratonista de águas abertas, nem Ó, maratonista de águas abertas eu tenho. Você topa ser minha cobaia? Eu falei: pô, que então é a maravilha. pessoa certa. E aí a gente foi construindo junto, né? Eu sou super alérgica, Lê, então nada parava dentro de mim. Então aquelas coisas, whey protein, carbogel, não deu certo nada, Ale, nada. Então, o que deu certo para mim? A alimentação. A alimentação. Então, minha, minha hidratação, ele me deu uma fórmula, eu fazia uma fórmula numa farmácia para não ter gosto nenhum, sabor nenhum. E o que era essa fórmula? É carboidrato de absorção rápida. Eu diluo numa garrafinha de 500 ml, né? E o resto era bolinho de batata doce com batata salgada com frango desfiado. Então eu mesmo faço porque Famoso. eu tenho fome. A minha hidratação tem sólido. Aham. Então a gente foi construindo, né? Foi construindo isso juntos, né? Eu e o doutor. Hoje ele já tem outros maratonistas e ultramaratonistas. Eu indiquei um bocado de amigo para ele, né? E, e eu não estou dizendo que esse é o certo, tá? Isso é o que Nossa. deu certo para mim, né? Aham. E aí, então, treino físico é esse, né? Eu nado 6 vezes na semana, 4 vezes na noite na piscina, e sábado e domingo no mar. E segunda é meu day off, eu descanso, eu me alimento corretamente, eu não como glúten, não como lactose, porque o doutor Fabrício tudo ele me explica, né? Porque para eu seguir algo, eu preciso entender. Eu preciso comprar, eu preciso entender, Ah, né? é. Assim, Também sou ele assim. falava assim para mim: ó, eu vou tirar o seu glúten, sua lactose. Aí eu falei: doutor, mas eu nunca fiz tanto exame na minha vida. Ele me revirou, assim, fiz 1 milhão de exames. Eu falei: doutor, mas eu não tenho intolerância a glúten, eu não tenho intolerância à lactose. Inclusive, como é que eu vou viver sem queijo, sem pão? Mas aí você vai vendo o benefício que Traz. aquilo te traz, sabe? Então ele me explicou: não, o glúten demanda muita energia para digerir. E eu preciso que a sua energia fique voltada para a natação. O glúten, ele até me libera. Às vezes ele fala: não, tá longe de competição, tá liberada, mas só hoje. Agora, a lactose, a lactose, ela inflama. Então, a lactose, você deixar de comer a lactose, né? Você deixar de ingerir a lactose, você vai desinflamar e eu parei de sentir dor. Eu nadava Mar Grande Salvador, fazia Mar Grande Salvador todo ano, no mês de dezembro, 12 km. No dia seguinte, eu não me mexia. Meu braço doía, eu não conseguia levantar o braço. Eu nadei os 3 faróis, eu saí, fui almoçar. Na hora que eu cheguei, eu fui almoçar, porque eu saí de madrugada, né? Então, eu tinha uma previsão de 12 horas nadando, acabei nadando em 10 horas. Eu cheguei no Farol de Maitá 2 horas da tarde, morta de fome. Eu fui almoçar ali num restaurante. Ali tem vários restaurantes perto, com comidas maravilhosas baianas. Eu fiquei no restaurante até 5 horas da tarde. No dia seguinte, eu acordei ótima. O meu fisioterapeuta, né, onde eu faço fortalecimento, ele falou: não, amanhã, se você precisar, vou até te buscar em casa, que eu acho que você nem vai mexer o braço assim, né, para Aham. dirigir. Eu acordei ótima. Aí ele falou: não, então mantenha um repouso, né, que acho que seu lactato é tardio. Na terça-feira, porque eu nadei num domingo. Na terça-feira, eu liguei para ele de manhã e falei: ó, tô sentindo absolutamente nada. Ele falou: então vem para cá, vamos treinar. Eu tirei Interessante, férias, né? Eu bacana. tirei 15 dias de férias para Aham. uma semana ficar focada no final de semana, que seria o desafio, e na outra me recuperar, né?
Então, assim, eu sou eu sou muito CDF, sou muito disciplinada, muito regrada. Mas me diga uma coisa, é só em época. Bom, agora você está meio que treinando direto para os desafios, né? Mas aí você tirou mesmo da tua Não, alimentação, não, então, leite, derivados. tem momentos que eu não consigo. Por exemplo, depois que eu nadei os Três Faróis, veio Natal, Ano Novo. Aí eu falei, ai, 2 meses, doutor, 2 meses, me dá uma folga aí. Então, assim, eu não sou, assim, radical, né? Nunca mais vou comer. Eu sinto muita falta de comer queijo, muita falta. E, e eu falho muito. Não vou. Assim, eu trabalho em fábrica e muitas vezes eu tenho uns horários meio. Preciso ir nos horários mais diferentes, né? Tipo, chega lá. Uns 20 dias atrás, eu passei uma semana fazendo um horário que era de 3 da manhã às 3 da tarde para acompanhar um trabalho. Então, assim, eu tenho uma rotina que exige muito de mim e que eu não tenho flexibilidade, né? Então, eu não tenho Aham. flexibilidade no trabalho. Então, muitas vezes eu falho, porque realmente minha prioridade são meus meninos, meus filhos, né? Os Então, meninos enormes, que eu vi que são dois moços já, sim, né? eu tenho o Pedro Henrique, ele tem 18 anos, e tenho o João Vitor, que tem 16. Então, minha prioridade são eles. Então, assim, eu preciso trabalhar, porque eu tenho que, né, pagar a escola, Entendo. só de supermercado, você não tem noção. Imagina, dois meninos nessa idade, ainda todo mundo já tá falando aqui que você come pra caramba, então teus filhos, então imagine. Nossa, meus filhos, mas assim, é de você ficar assim em choque a hora que você vê a primeira vez. Eles comem muito. Então, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Minha prioridade é os meus meninos. Infelizmente, não é a natação. A natação é meu amor, minha paixão, minha meditação, né? Mas não, infelizmente, não é minha prioridade. Então, hoje, se eu tenho um problema no trabalho, eu, eu vou faltar no meu treino, né? Que eu preciso me dedicar mais, eu vou faltar. Então, eu falho muito. Então, essa é a meu grande desafio é manter minha constância, né? Porque, como eu falei, eu acredito muito em treino, né? Então, o treino físico é constância. Não precisa você fazer nada assim muito além, não. É Além constância. de tudo. Assim, como eu falei, eu nunca tive assim. Eu nunca fui uma pessoa talentosa na natação, talentosíssima na natação, nunca me destaquei. Mas eu sou aquela pessoa padrão, né? Constante ali. Então, Dedicado. É. dedicada. E, E você e o falou, que eu Leque, você falou aí a questão, né, de dar uma explicada geral na parte física. Como que você trabalha a tua parte espiritual ali? Porque hoje a gente sabe, né, que tem pessoas buscando o psicólogo, psicoterapeuta, treinadores mentais, tem o coach esportivo, tem o arcabouço aí de algumas pessoas até que eu indico aqui no meu canal, que viraram amigos, inclusive. Então, cada um acha a sua forma, né, de se equilibrar aí, exato. porque não importa se é correndo, se é nadando, mas quando você se propõe a fazer longas distâncias, é diferente, né? A cabeça pira em certo momento, ou depende ou seja, pela distância, pela persistência que você tem que ter, ou igual você comentou, né? O mar estava virado, um dia eu fiz a mesma distância, 2 horas e meia, outro dia era 4 horas e meia. E são coisas imprevisíveis, né? Como que você trabalha isso? Ó, como eu falei, né? Eu acredito muito em treino, né? Então, tem o treino mental e o treino espiritual. O treino mental, eu utilizo algumas ferramentas para treinar minha mente, né? Então, tem mais ou menos 6 anos que eu medito. Eu comecei a meditar muito antes de ser ultramaratonista. Sim. É pela minha vida corrida mesmo. Foi a maneira que eu encontrei de esvaziar minha mente e a maneira que eu encontrei de me fazer viver o agora, sabe, Ale? Eu procuro muito Aham. viver o agora, agora, que agora eu tô aqui com você. Ah, o que você vai fazer daqui 5 minutos? Não me pergunte, porque eu não sei, eu não vou responder, não vou nem parar.
inclusive, quando me fazem esse tipo de pergunta, eu ignoro. Às vezes até meu namorado fala, tô falando com você. Eu falei, não, eu não vou responder isso, você sabe que eu não vou responder. Então, é um exercício diário, é um exercício diário, porque é viver o presente, é não se preocupar, né? É não viver do passado, é usar o passado como experiência, mas não viver dele. E não viver preocupada com o futuro, é saber que tem um futuro, mas não se preocupar. Então, eu utilizo de algumas ferramentas, a meditação, o Ho'oponopono também, Ho'oponopono, não sei se você já ouviu Sim, falar. Se já eu tô passou, falando de mas coisa muito louca, eu preciso virar uma aluna sua, viu? Eu preciso passar realmente um tempo aí em Salvador, um pouquinho na tua casa, um pouquinho na casa do pode vir Flávio, aqui pra... um intensivão aí de me disciplinar, porque ó, tá dando uma lavada, e talvez em mim, talvez não, em mim, e um monte de gente aqui que tava com alguma Mas dúvida na assim, cabeça. eu preciso reconhecer que eu não comecei isso do zero. Eu tenho uma amiga aqui em Salvador, que é minha irmã, minha amiga e irmã. Ela também chama Alessandra. Se você vier para Olha cá, só, eu ô, vou lhe gostei! apresentar. Ela não é coach pessoal, nem mental, mas eu até Aham. brinco com ela. Seu plano B poderia ser isso. Mas ela é muito estudiosa de física quântica, de autoconhecimento. Ela é dentista, a profissão dela é dentista, né? Aham. Mas ela é muito estudiosa desse tema. Olha, a Então, Lê ela aí que tá que me... falando sou eu. Ela deve estar aqui, ela deve estar aqui. Inclusive, eu estou aqui com o tripé que ela me emprestou para colocar Ah, o é? celular. Então, ela é minha vizinha, que a gente se conhece há 20 anos, né? Desde que eu cheguei aqui, ela viu eu grávida, é minha amiga, irmã, assim. Então, ela que me trouxe ela que me inicialmente, lá 6 anos atrás, chamou a atenção. Olha, procura se autoconhecer, porque você sabe, você está reclamando muito, você toma alguma Entendi. atitude, já que sua vida não está tão do jeito que você queria, tome uma Entendi. atitude, olhe para dentro, comece a se conhecer. E ela que foi me apresentando, a Lê, ela que me apresentou meditação, ela que me apresentou o Ponopono. Tudo o que ela me apresentou, eu sigo até hoje. E isso me faz viver o agora, o presente, o agora. Mas assim, é difícil, é muito difícil. É, E tem é. dias que eu falho. Por exemplo, recentemente a gente passou por uma auditoria na empresa muito complicada, muito tensa, e não adianta, eu fiquei super ansiosa, e eu falava comigo mesmo, poxa, você está tantos anos se autoconhecendo, se trabalhando, tem a natação, tem as ultramaratonas, os treinos, as ultramaratonas, as provas que você faz, que você consegue dominar a mente. Eu falando comigo mesma, tá? E ali, numa auditoria, na empresa, tantas, né? Eu tava. Então, muitas vezes eu converso comigo mesma, eu paro, respiro, porque também eu acho isso, tudo é respiração. Quando eu É. tô com uma dor de cabeça, é porque eu respirei. Eu tô com dor de cabeça, Ale, eu entro na piscina para nadar, a dor passa, porque eu não tomo remédio, eu sou super Eu também. natureba, se eu não tomo remédio. Gosto muito de É só tomar, não, entrar eu na não tive caso. piscina. Eu entro na piscina, passa. Por que a natação é milagrosa? Não, porque a natação te faz respirar direito. Porque se você não respirar direito, você não vai conseguir nadar. Você não consegue. Então, o que é a dor de cabeça, né? O que é a tensão? O que é aquela taquicardia? É você não conseguir manter o equilíbrio, né? Então, você começa a respirar errado. E aí é uma bola de neve, né? E você vai se auto-sabotando. Então, é um exercício diário e dá trabalho, dá, mas Olha, o assim, Pimentinha entrou aí, ó. Pimentinha entrou. Oh! Sem ele eu não sou ninguém. Sem ele não tem treino, não tem prova. Fora que ele é um barqueiro super conceituado aqui. Então, quando tem alguma prova, por exemplo, agora em novembro a gente vai ter uma prova dos 2 faróis, que é nadar do farol de Itapuã até o farol da Barra, são 23 quilômetros.
num circuito alternativo, que não é da federação, é de até um amigo meu, o Ju. O Pimenta é o cara que vai ajudar os organizadores a disponibilizar os barcos, né? Porque ele é de uma comunidade aqui de Salvador, de pescadores, né? Muito conhecida, que é a Gamboa. Então, ele que faz essa interface, ele que traz todos os outros barqueiros e ensina até os outros barqueiros a guiar, né? Ele é um pescador muito bom, mas ele é um guia de águas abertas muito bom. Ele tem muita experiência, sabe? De maré, de corrente. Mas, então, só para concluir Finalizar essa parte mental e aí espiritual. o treino espiritual, aí o espiritual para mim é ter fé. Eu tenho uma fé inabalável no universo, nas conexões, em energia, né? Esse é meu Deus. O meu Deus é esse. Eu tenho uma fé inabalável. Então, assim, o que é o treino espiritual? É você ter uma fé inabalável em algo que quando a situação está muito difícil, você consegue jogar, delegar. Falar, ó, não está dando para mim. Segura as pontas aí. Para aquilo que Joga você pro acredita. universo. Para aquilo que... Então, assim, quando eu estou nadando, fazendo principalmente ultras, né? 20, 25, 30 km, 35, é uma conexão com a natureza muito forte, né? Pelo menos, eu sinto uma conexão com a natureza muito forte. Então, naquele momento ali, eu estou muito concentrada. Tem até alguns amigos que vão no barco me ajudando a hidratar, que eles brincam e falam assim, não, a Leca, depois dos 15 km, ela entra em transe. Ela entra em transe. Mas eu fico ali muito concentrada até assim que na hora que eu quebro, porque chega uma hora que eu quebro, não tem como. Tem algum momento que você quebra. Eu quebro, eu sei exatamente a hora que eu quebrei. Que a abraçada não encaixa, que o braço começa a pesar, e aí eu começo a conversar comigo mesmo. Porque essa hora que eu quebro é a hora que eu tenho que transformar a dor em amor, né? É isso que eu fico falando comigo mesmo. Porque a dor, ela vem. A dor, ela vai existir. É aquilo, né? A dor existe, o sofrimento é opcional, né? Então, na hora que acontece isso, é a hora que eu fico ali com a minha mente, é porque é a hora que tem que transformar a dor em amor. E aí, na hora que eu consigo, e geralmente demora uma hidratação, que é eu hidrato de 40 em 40 minutos. Então, eu fico 40 minutos ali comigo mesma. Pô, tudo que eu treinei, meus filhos estão me esperando. Pô, eu amo isso. Olha o mar aqui agora mesmo, né? Tem golfinho junto. Então, encaixa essa abraçada e eu converso comigo mesmo, né? E aí, se eu tô vendo que não tá dando, eu falo, universo, eu converso com o universo. Universo, me ajuda, porque eu preciso da sua ajuda, preciso de energia. E aí, é mais ou menos uns 40 minutos, encaixa de novo. E aí, na hora que encaixa, aí eu vou embora. Aí eu vou embora. Nossa, Então, eu tô para mim, arrepiada aqui com a sua forma de. Não, já topei com você, com o Flávio, já tô me sentindo segura pela segurança que vocês me passam, assim, uma coisa muito simples e que dá uma energia muito boa pra gente, né? Já que você tocou nessa questão de jogar para o universo também, de energia, eu também acredito nisso. E, bom, primeiro que você, não sei se você já conhecia o Flávio, conheceu agora quando ele efetivamente mudou para Bahia, mas primeiro que ele tem um alto astral lá em cima, né? Ele já acho que voltou para a aula dele aqui, mas enfim. E a gente também se conheceu só nadando lá, né? Fora do mar eu não conhecia ele. Mas eu tinha para mim que ia dar certo. A gente teve vários percalços aí até chegar no dia. E tanto que ele adorou, né? Realmente falou, pô, tinha que ter acreditado em você mais antes, vocês algumas nadaram coisas na que eu pandemia, passava. Lê? Vocês A nadaram gente na nadou pandemia? em julho. Não, foi o ano passado, né? Já tinha passado. Já tinha passado. Mas eu fui pro mar, igual você foi sozinha lá, a gente acabava se reunindo. Na verdade, né? Todo mundo descia do carro, se reunindo, entrava no mar e saía também. A gente, né, entendia que não tinha problema. Depois que a gente entendeu que não dava para ficar mais de um mês preso em casa também sem fazer exercício. Tinha o mar, a gente foi pro mar.
É, e aí foi quando eu comecei a nadar mais também, mas eu estava treinando, né? Eu treinei 4 anos só no mar. Mas agora que eu voltei para a piscina, eu percebo isso que você falou. Realmente a piscina faz você Evolui, né? melhorar e voltar a ter ritmo, então dá diferença. Mas enfim, uma coisa marcante entre várias, né? Mas que eu, na minha prova com o Flávio ano passado, que eu tava a pé da vida, que eu não queria nadar à noite, né? Aí eu caí na água, ele trocou comigo, ele, olha as purpurina, o pili-pim-pim embaixo que eram os plânctons, né? E realmente, assim, ele me encheu com aquela informação positiva, assim, eu ficava vendo, me abraçada embaixo, parecia que estava empurrando purpurina, assim, e aí fui aproveitando, igual você comentou, né, o momento presente. Igual teve uma vez também que eu lembro, é umas coisas assim que parece que é tão óbvia, né, Alessandra? Mas eu tô falando aqui porque você sabe que não é óbvio, né? A gente tem que trabalhar para poder é, 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 pensar dessa forma. Então, teve um outro momento também que estava já entrando para escurecer e eu estava começando a boicotar, né? Aí eu parei e olhei lá para frente, estava o sol se pondo e a lua do outro lado. Então, eu olhava para frente assim, o sol atrás, a lua, e aí eu me desconectei, me conectei realmente naquele momento. E aí as coisas começam a fluir, você para de se xingar, né? Por que que eu estou fazendo lá, né? Porque passa, é normal, né? Não é só coisas positivas que passam, depois você ficar um dia inteiro em função, né? De alguma coisa que você que está lá, mas mesmo assim é estranho, né? A gente vai conversando, vai falando, a gente se entende quem faz essas provas longas, e por isso que a gente entende também quem está do outro lado e fala, pô, para que fazer isso então, né? Mas é muito gostoso, no final O das contas Ale, é muito gostoso. o Ale, nos meus treinos para daqui para nadar daqui para Morro de São Paulo, como eu falei, são 60 quilômetros em linha reta, né? Depende da navegação, pode dar um pouco mais aí, 70. Então, a previsão é eu nadar por 24 horas, né? Então, eu vou nadar 12 horas à noite. Então, eu tô fazendo muitos treinos à noite, né? Como eu te falei, eu acredito muito nisso. Tudo é treino, né? Mas se eu Eu te fiz um só, contar, né? Eu tinha feito um só. eu tô fazendo alguns treinos, assim, eu fiz uma Magrande Salvador à noite, né? Eu levei 3 horas e meia para atravessar da ilha para Salvador, para o Porto da Barra à noite, com um grupo de amigos. Também isso é importante falar, tá? Meus treinos, eu tenho um grupo de amigos que treina comigo para me ajudar a dividir os custos, né? Claro que para me ajudar psicologicamente falando também, né? Sim, sim. Mas principalmente para me ajudar a dividir os custos, porque como eu vou de barco sempre, é um custo elevado, né? Mas assim, o que mais me tá me angustiando, que eu preciso treinar mais, vamos dizer assim, é porque Salvador para Morro, eu não vejo a cidade, eu não tenho costa, porque assim, os três faróis é eu respiro para a direita, então eu nadei 34 quilômetros vendo a orla, né? Qualquer outra, Madre Porto, saí de Madre de Deus vendo Salvador lá na frente, fui chegando mais perto. Então, eu fiz o meu primeiro treino que eu fiz de 15 quilômetros no sentido de Morro de São Paulo, saindo do Porto da Barra, porque, de novo, a gente pegou esse trecho e dividiu em 4 partes, 4 de 15. Então, eu vou treinar bastante até janeiro de 24, vou treinar bastante esses trechos, né? Mas o primeiro eu fiz Porto da Barra, nadei por 15 quilômetros na direção da ilha de Morro de São Paulo, subi no barco e vim embora. E o que mais me angustiou, eu respirava para a esquerda, era mar e céu, mar e céu. Respirava para a direita, aí eu subi no barco e falei, Pimenta, nós vamos ter que treinar muito isso aqui, viu? Porque eu não vejo nada. Está me angustiando, eu não vejo a cidade. Porque eu vejo lá longe, mas eu vejo, né? Quando eu tô nadando, Sim, assim, os três faróis, a gente abriu bastante da costa, ficou uns 4, 5 km longe da costa, mas a costa tava lá, sabe? Tava sempre lá. entendi. Aí, olha que curioso, né? Que curioso É isso. curioso. O Leme Pontal você pode fazer tranquilo, então, que dá para ver a costa inteira, né? Agora, ler água gelada, Legal. né? Preciso treinar água É. gelada. Olha, eu vou marcar uma live
com 4 Alessandras. Eu, você, tem uma outra Alessandra que você tem que, bom, tem a tua Alessandra aí do teu lado, você vai trazer tua convidada. E eu vou trazer, não sei se você já viu aqui nas mídias também, algumas vezes ela fez live comigo, a Alessandra Cima. Já ouviu É falar da a, Alessandra Cima? ela é a corredora que você comentou? Não, Não. a Alessandra Cima, ela é Ela nada em ultramaratonista, água gelada. Ela só água e nada que ela gelada. fez Canal do Norte agora, né, agosto, se eu não me engano, eu conheci através do Entendi, Zé fã. Ferreira, Sou fã, fã, fã. Assim como ela eu mora sou em sua fã, Dubai. eu sou sua fã. Ó, que Ah, sensacional. imagina, eu que virei sua Pô, fã agora. você que não sabe, você não sabe como eu tava nervosa aqui para essa live. Meu Deus. Imagina, imagina, obrigada. A Alessandra Cima, nossa, ela tem. Vocês são inspiração aí, porque realmente, assim, você falando, você tem muito, muito dela, no sentido de vocês estudarem, quererem aumentar as distâncias, fazer muita coisa por conta. Ela faz também, né? E ela mora fora, se não mudou, ela tá lá em Dubai. Então, ela já nadou em tudo quanto é lugar e em várias condições. É muito, Ai, muito eu quero bacana, conhecer assim. ela, gente. É, não, ela, de vez em quando, se ela tivesse entrado aqui na live, eu ia pedir para ela entrar, que ela entra tranquila, assim. Algumas vezes ela já entrou em algumas lives aqui comigo. E ela, quando fez o canal da Mancha, ela nadou quase 60 quilômetros, porque ela chegou no ponto lá que é o ponto crítico, que a maré vira e quase não, o pessoal tem que abortar. Ela insistiu e conseguiu, né? Conseguiu, mas é o que a gente estava falando aqui, né? Os 36 viraram quase 60, mas É, ela finalizou é, e é. tem uma resistência agora, né? Com água fria, que ela nadou 30 e poucos quilômetros, com água, acho que estava 13, 14 graus lá na Irlanda do Norte, então, e sem roupa de Nossa, isso borracha, né? nossa, isso eu queria muito, eu quero muito conhecer ela, porque eu queria muito pegar essa experiência dela, entender como é que ela faz, né? Porque não é que ela só fez o Canal da Mancha, ela só faz Fiz travessia várias. fria, né? Então, assim, eu É. queria saber de onde E vem essa sempre longas força também. mental dela. É, é. Eu vou te mandar aqui depois, ela tá ela gravou comigo um podcast. Eu tenho, né, o podcast Gotas de Energia. Ela falou para mim sobre a Irlanda do Norte aí, a última vez que ela fez. Daí a gente falou do Canal da Mancha, ela foi contando. Tem uma live que eu fiz lá atrás, acho que foi até, já tem acho que mais de um ano. Mas é muito parecido, assim. Eu acho que o nome tem poder, viu? Sem desmerecer os outros, mas nosso nome tem Agora, alguma Lê, coisa. para nadar esses 60, eu vou fazer um trabalho mental com um coach aqui de Salvador. O nome dele é Rafael Aham, Peralva. É um amigo meu também, né? É um educador físico, ex-triatleta profissional aqui de Salvador. Ele é ultra. Ele fez uma prova de ultra, eu não sei como falar, ultra triatlon. É aquela prova UB. o Ele é B200. um cara muito forte mentalmente. Ele está se formando, ele está estudando aí. Eu não sei nem dizer, eu tô aprendendo também, né? Então eu já fui em algumas Nossa, vale a pena, palestras sim. dele. Ele é meu amigo pessoal. Nessas travessias, ele é um excelente nadador. Inclusive, ele é um triatleta que veio da natação. Ele era um atleta, quando bem jovenzinho, de destaque na natação aqui de Salvador. E a gente recentemente foi numa palestra dele. E a gente combinou que um ano antes de eu nadar, ou seja, quando virar o ano aí, a gente vai começar um trabalho mental, ele vai aplicar Vale a algumas pena. técnicas que ele tem aprendido aí no curso de pós-graduação dele. E ele é o cara que, quando eu vou fazer essa travessia à noite, esses treinos mais puxados, ele é o cara que tá comigo, que vai comigo, que me dá aquela força. Não, Então, porque o B215 é ultra triatlo. Eu já conversei com gente que faz 10 vezes a distância que ele. Não é do ultra triatlo, mas do Ironman. São 23 dias de prova corrida, assim. Ah, eu acho que eu Que é o sei Daniel quem de é. Oliveira.
Isso, eu não conheço ele, não. Eu vi postagens dele e comecei a seguir, porque eu Muito realmente, bacana. viu, Ale, as minhas inspirações são essas pessoas. Claro que eu, Ó, claro, óbvio que eu sou fãzaça da Ana Marcela. Ana Marcela é a mulher, né? É óbvio que eu sou fã dela, mas as pessoas que me inspiram são as pessoas que não é normais, atleta iguais a mim, profissional, né? né? Quem que eu Sim, sou fã? É você, né? É o Samir, é o Hari, são essas pessoas que eu sou fã porque são pessoas, são atletas amadores, né? não Que vive tem que só para o esporte, trabalhar, né? É. que fomentam o esporte, né? Que querem que o esporte cresça, que fazem tudo pelo esporte, mas que também tem que trabalhar, tem que pagar os boletos, Aham, entendeu? é. Ó, o Daniel é muito bacana também. Minha live com ele foi muito legal. Hoje ele também está dentro do Clube do Movimento, que é lá no meu site que eu divulgo, né? Algumas pessoas que estão lá comigo. E acho que, se não me engano, esse final de semana ele vai estar embarcando para acho que é para o México, para fazer novamente ser o representante do Brasil nesse que você faz 12 Ironman seguidos. E eu comprei o livro Rapaz. dele. O livro dele é muito bacana, viu? Eu não acabei de ler ainda, mas o livro dele é legal. Você que também. Eu Eu vou quero publicar ler, eu vou ler também. sim. É bacana. Vale a pena. Olha, Aleca, foi um prazer aí te conhecer, saber esse pocão de Foi. você, né? Deu pra ter uma boa percepção, né, de como você trabalha, com os teus treinos, com a tua mente, com a tua vida. E é muito legal isso, quando dá essa conexão, né? E com certeza eu já tinha te aceitado no bom sentido de parceria, porque eu confio no Flávio, né? Aquela coisa, né? O amigo indica. Porque tanto que ele quer que eu conheça a Leca, né? Aí eu que fiquei intimidada, você falou que ficou toda nervosa, eu falei, eu que fiquei intimidada quando eu comecei a ver tuas distâncias, né, em tão pouco tempo. Mas, nossa senhora, porque todo mundo fica, não, Alessandro, tem que fazer 14 bis, que é 24 quilômetros, não sei o quê. Eu falei, ó, por enquanto, para mim, revezamento tá perfeito, não, né? Eu fiz os Ô 13 no Ale, mas máximo. tem distâncias pequenas que são distâncias muito duras, viu? Muito duras. Tem esse 14 bis eu nunca fiz, eu quero fazer um dia. Eu já ouvi dizer que é uma distância dura, apesar de ser só 24 Só quilômetros. 24, É uma distância muito dura. é. Mas é isso aí, foi muito legal. Obrigada aí para sair da rotina um pouco. Eu sei que a rotina é pesada. Eu também já tive minha vida de engenheiro em fábrica. Hoje estou mais de consultora com os dois lados, o empreendedor e um pouquinho na minha parte que é a gestão da qualidade, apesar de eu ser da tua área também. E é isso aí, a gente vai tocando e vamos marcar aí para a gente se encontrar e Tá. nadar junto, sim. Adorei. E Ale, se precisar de qualquer apoio, qualquer coisa, pode contar comigo também, viu? E já Qualquer tenho coisa aqui três em contatos que eu Salvador. quero que você. E já tenho três contatos que você quer. Eu quero que você me passe depois o Instagram deles aí, do teu técnico, do cara, do médico lá, e desse ultra teu amigo aí. Para eu conversar com eles também, ou pelo menos já começar a seguir. Tá. E vou alinhar sim. Vamos fazer uma live das Alessandras. Acho que vai ser muito bacana para o pessoal Vai. entender essa polaridade que tem, assim, e várias experiências diferentes. Acho legal. A gente faz no YouTube, daí bota todo mundo junto e só tem que acertar o horário, né? Com ela que é em Dubai. Eu adorei essa live das Alessandras, adorei. Se for só nós quatro, dá para fazer aqui no Instagram mesmo. Se for mais gente, se a gente quiser trazer mais dois convidados, com seis eu consigo colocar no YouTube. Vamos ver, a gente define Então, aí para frente. as quatro Alessandras, eu vou ser a Alessandra acima e a Alessandra, E a tua outra amiga Alessandra aí que você falou. a minha amiga, a É, mental, né? A minha é, coach mental. Ó, Lê, você tá aí é, na live, ó, te prepara, viu? é. Eu vou ter que Ela arrumar falou outro tripé. Vou ter que arrumar outro é, tripé. quando você falou, né, do que você pratica, que ela te ensinou, aí ela tinha até respondido aqui que ultimamente você faz mais do que ela, então ela acabou ensinando para você e você praticando esse Olha, é ano. a maior verdade. Várias vezes eu falo para ela, Lê,
Mas como é? Você que me ensinou a fazer isso? Como é que você não está Mas é praticando? verdade. Mas é verdade. E ela nada ou não? Você conseguiu convencer ela a dar umas braçadinhas ou Não, eu não? levei ela para nadar uma vez. Não, não nada. E sabe por quê? Porque vai estragar o cabelo dela. Ai, meu Deus. Então eu vou ponderar, porque se ela precisa estar pode estar na live aqui. Mas, ó, ela não pode ser Agora sedentária, aqui, senão ó, não é vale. crossfiteira, viu? É Ah, tá crossfiteira, bom. vai de segunda a sábado. De Ah, segunda é? a sábado. É. Tá bom. Ah, legal, então. Bacana. Ó, Leca, boa noite. Eu sei que é peruca estão falando aqui, ó. E não sou eu que tô falando. É perua, perua, não é peruca, é perua. Ela é perua. É Ah, isso mesmo, ela é patricinha, toda patricinha. mas tem muito disso, né? Tem gente, eu já ouvi falar desde, mas você faz natação todo dia, não estraga o cabelo. Eu falei, não tô nem aí. Não fica verde, Ah, não. Graças a Deus nunca ficou verde. Acho que meu cabelo, quando a gente não se preocupa, acaba ficando melhor por causa do cloro do que sem o é. cloro. Ô, Ale, mas uma última história curiosa. Antes de eu Ah, fazer os três faróis, eu estava num treino e eu não lembro quem, algum falou assim, mas vem cá, você não tem medo de nada? Na hora eu falei, nossa, tenho. Ele falou, o quê? Eu falei, estragar meu cabelo, cair o cabelo, ficar sem cabelo. Ele, não, tô perguntando no mar, tubarão. Eu falei, não, isso aí não. eu, Foi eu assim, tanto não fico sal e tanto pensando. cloro. Eu não fico pensando. Lógico que eu não sou entusiasta igual vocês, igual você disse. Eu vi golfinho, não quero ver nada, nem golfinho, nem peixinho, nada. Tá bom, vamos nadar. Gostei de ver os plâncton que ficaram coloridos quando eu estava brilhando, quando eu estava nadando à noite, mas não sou. Enquanto nadador, enquanto turista, tudo bem. Enquanto nadadora, eu não tenho essa pretensão, como alguns de vocês têm. Mas realmente o meu medo é quando você comentou ali, o mar estava alto, ondas oceânicas, opa, aí já, aí o negócio começa, o treinamento mental precisa entrar forte em mim, é uma coisa que realmente fui melhorando muito, Leca, nesses 4 anos que eu treinei só em mar, né? Mas eu já falei aqui, falo para você, já chorei no meio do mar, já agarrei na prancha do professor, já pedi para sair, já rodei na onda, né? Então assim, aí eu fiz um trabalho também de conhecer um pouco, entender o ambiente que eu estava mergulhando, porque nadar é uma coisa, você entender a outra, igual você está procurando entender, né, bem do que você está no ambiente que você está praticando teu esporte, mas é diferente, né? Realmente é diferente você estar numa piscina e estar lá e a gente ouve aí várias histórias de nadadores olímpicos e não sei o quê, bota eles no mar e eles viram peixinho tudo de novo, né? É verdade. É muito Tudo é diferente. treino, né? Tudo é É, treino. Enquanto a gente não está confortável com alguma coisa, tem que continuar treinando. E Eu no lembro. mar, Ale, é treino eterno, né? Porque não tem um dia que eu vou nadar no mar que tá igual Tá o igual, farol, exatamente. né? É. Mas é isso, deixar você dormir, comer, não sei, tua rotina aí também é Agora eu puxada. vou comer. Então tá bom, Leca, foi um prazer, tá? Beijo grande. A live vai ficar gravada aqui no GTV, depois eu baixo ela, jogo lá no YouTube, te aviso, né? O YouTube segue a Lê para vocês aí que estão nos assistindo. E vão também dar uma passadinha lá no, não sei se você também já teve tempo de ver, Leca, o site meu que eu revisei aí, deu uma repaginada, então lá vocês conhecem um pouquinho de tudo do que tem o Movimento Esporte Conecta, tá bom? Tá bom, Beijo grande, Ale. então. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Beijo.